fazer para fazer com que mude essa realidade aí, essa decisão do STF? Vamos lá, a decisão ela não tem como ser mudada, né? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão já em última instância, então o que a gente vai fazer, e a gente tem essa possibilidade em função do que foi decidido, é criar uma nova legislação respeitando a decisão. Né? Então, a decisão ela não vai ser mudada, nós não temos como mudar a decisão, mas nós temos como nos adaptar a essa decisão para preservar aí a questão da nossa finalidade constitutiva e do oferecimento de vagas para os nossos alunos da capital e do interior do Estado. Reitor, qual é a ideia da construção agora dessa nova lei? Né? O que vocês pretendem? Vocês falam em percentual razoável, mas já teria algum parâmetro? Que faixa mais ou menos de percentual a gente poderia chegar de cota regional? Ainda não, Roberta, porque assim, a gente precisa ainda estudar isso com mais profundidade, até verificar as decisões que o Supremo Tribunal considera, né, como razoáveis para essas questões de cota. Se for o caso, a PGE vai entrar com embargo de declaração também para entender o que o tribunal entende, não é, para poder questionar o que o tribunal entende acerca dessa razoabilidade e, de igual modo, o que a gente quer preservar. Então, assim, a gente já tem algumas decisões de aumentar o número de vagas do sistema de ingresso seriado, por exemplo, né, e para que isso acabe abarcando, né, os nossos alunos do interior e das escolas públicas. Então, essa decisão do STF vai abranger já para o vestibular do acesso do ano que vem ou somente no próximo edital? Somente no vestibular do ano que vem, que é justamente no próximo edital. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Né, os alunos que estão fazendo prova nesse final de semana, fiquem tranquilos que está respeitado a cota que está presente nesse edital, que é a cota da legislação anterior. Certo. E como é que a reitoria enxergou essa decisão do STF? Vocês entendem que é uma decisão arbitrária e mesmo assim deve ser respeitada? E nesse sentido, como é que impacta por conta das nossas características específicas como o Estado que a gente bem conhece, se vai afetar de fato a questão dos alunos do interior com relação ao acesso à universidade? É justamente isso, né? A gente está trabalhando para não afetar sobremaneira, né? Então, a decisão do STF, ela, de todas as possibilidades que tinha, porque já tinha sido considerada inconstitucional a nossa legislação, de todas as possibilidades, ela foi a menos danosa possível. Né? Então, assim, é uma decisão que ela só desconsiderou os 80%, mas ela considerou as cotas regionais como algo possível. De igual modo, ela tirou a repercussão geral, ou seja, a decisão ontem ela se aplica somente à nossa lei estadual, e isso faz com que nós tenhamos a capacidade de elaborar uma nova lei e que consiga preservar o acesso dos alunos do interior e das escolas públicas. Então, é uma decisão que, de fato, é uma vitória para a Universidade do Estado do Amazonas, porque a gente conseguiu, por meio de um trabalho incansável da nossa Procuradoria e principalmente da Procuradoria-Geral do Estado, né, de um trabalho que nós fizemos em conjunto com a Assembleia Legislativa, que atuou por meio da sua Comissão de Educação de forma veemente na construção das nossas propostas, juntamente também com a Casa Civil e com a Secretaria de Governo, para que nós conseguíssemos ter a decisão que mais favorecia a Universidade do Estado do Amazonas, os alunos do interior e das escolas públicas. Uma outra possibilidade de fazer essa equidade seria colocar cursos como, por exemplo, Direito e Medicina, que são poucos no interior do Estado, além de cursos também de tecnologia, como Engenharia de Software, dentre outras coisas, nas unidades que já tem no interior, e também abrir e construir outras universidades? Bem, nós já temos cursos de Direito e Engenharia no interior, não é? Para criar um curso de Medicina no interior não é tão simples por conta dos laboratórios, né? Mas o que está sendo definido não é o curso que vai para o interior, mas o número de vagas que é oferecido em cada curso. Né? Então, o edital, a legislação, eles são bem claros nesse processo. Né? Então, por muito que eu ofereça um curso em algum interior, aquele percentual de vagas tem que obedecer à lei. Então, não é levar somente o curso para lá, mas é levar discutir a questão do percentual de vagas, né, do número de vagas que vão ser acessados pelos alunos do interior das escolas públicas. Doutor Zaltino, só fala com a gente. Só pode falar. Para você que está nos acompanhando aqui na tela do Rádio Amazônico, vocês acabaram de conferir a entrevista com o reitor André Zogarribe, reitor aqui da UEA, para falar a respeito aí a decisão do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional uma lei que destinava 80% das vagas em vestibulares da UEA. Teve o julgamento, mas o redator para o acordo é o ministro Alexandre de Moraes, e ele deve publicar nas próximas semanas o acordo e nós vamos analisar.
eventualmente opor embargo de declaração para esclarecer algum ponto ou outro. Mas, paralelamente, e penso que esse é o principal trabalho da Procuradoria, auxiliar no que for possível o Parlamento, a UEA, na construção dessa nova legislação. Então, sem prejuízo de nós eventualmente apresentarmos um recurso de embargo de declaração, não com a finalidade de questionar a cota, os 80% em si, que isso daí já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema, mas sim para esclarecer algum ponto. Mas nós vamos trabalhar, irmanados com a UEA, com a Assembleia Legislativa, no sentido de uma nova legislação que respeite a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, Túlio. Obrigada. Aí, para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir uma entrevista coletiva aqui na reitoria da UEA para falar a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isaltino Barbosa, procurador da PGE. Aí, para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, essa coletiva de imprensa trata-se a respeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou como inconstitucional uma lei estadual que destinava 80% das vagas em vestibulares aqui da UEA para estudantes formados no ensino médio em escolas públicas e particulares aqui do estado do Amazonas. A lei estadual, que é a Lei 2.894/04, estipula que 80% das vagas oferecidas pela UEA seriam reservadas para os candidatos que tivessem cursado os 3 anos do ensino médio em escolas do estado, sejam elas públicas ou particulares. Os 20% restantes eram destinados aos demais candidatos. A defesa da UEA afirmou que a instituição é financiada exclusivamente com recursos estaduais. E já falando a respeito das análises dos ministros do STF, no ano de 2020, o relator ministro Marco Aurélio votou a favor da reserva, porém limitou em 50% o número das vagas destinadas. Ele argumentou que a adoção do critério regional para estabelecer as cotas, desde que observada a razoabilidade e as diferenças locais de cada curso. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes discordou e alegou que as cotas baseadas na localidade violam o artigo 19 da Constituição Federal, que proíbe a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre eles. Houve uma votação no Supremo e houve maioria para declarar essa lei inconstitucional. Uma matéria completa a respeito dessa situação vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado por cada comentário e cada compartilhamento. Lembrando, você que quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Giovanni Leite. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.